isso aí, senhoras e senhores, estamos de volta com mais um episódio do nosso Sorocaba em Pauta podcast. E aqui você sabe, o assunto é direto ao ponto, como deve ser. Por isso, fica com a gente até o final hoje para saber tudo que nós vamos falar aqui, hoje na área da saúde, não é isso mesmo, meu amigo Bruno? Fala, Danilo, meu amigo querido. Perfeito, hoje nós vamos falar de uma saúde bem específica, algo que beneficia a criança, as mulheres, a sociedade como um todo, né? Que é o aleitamento materno e a sua importância. Para falar sobre isso, nós temos aqui duas especialistas que estão imersas, né, envolvidas nesse tema, né, que nós vamos ter agora aí o Agosto Dourado. Também temos uma semana que celebra isso. Vamos receber aqui a Michele Rodrigues. Ela que vou fazer minha colinha aqui, porque os cargos estão tão grandes também, ó. Né? Ela é supervisora de linha de cuidado e saúde da criança aqui da SES, da Secretaria da Saúde, e também é presidente do Comitê de Aleitamento Materno, né? E a Cláudia Gondim, que é fonoaudióloga, veja bem, hein? E ela é membro da IPFAN. O que é a IPFAN? Ela é uma rede internacional em defesa do direito de amamentar. Bem-vindas, meninas. Muito obrigado pela participação. Contem um pouquinho sobre vocês pra gente. Michele. Bom, eu sou mãe, né, do Maia e do Noah. Acho que para falar de aleitamento materno, né, eu tenho essa experiência de amamentar, então por isso sou uma defensora. Sou enfermeira de formação. Sou concursada aqui na Prefeitura de Sorocaba há 16 anos, né? E trabalho na atenção primária. E hoje estou atuando como supervisora aqui na Secretaria de Saúde e estou aqui em companhia da Cláudia, trabalhando no Comitê de Aleitamento Materno. Trabalhei em maternidade, trabalhei na área hospitalar, então foi lá na maternidade que eu conheci a Cláudia, que ela me doutrinou. Ela nem lembrava por tantos que passam na vida dela, mas eu comecei, minha trajetória na saúde começou na maternidade, se iniciou na maternidade, aos 20 anos, meu primeiro emprego na saúde, e eu trabalhei no Hospital Amigo da Criança, né? Então lá tudo respirava aleitamento materno, né? Perfeito. Então, Legal. é isso. Olha. É isso, eu sou a Cláudia Gondim, tanto de formação eu sou uma fonoaudióloga, que tive a oportunidade de conhecer o aleitamento através dos meus filhos, que é a Giovana e o Miguel. Eu falo que a Giovana é minha precursora, porque eu fui aquela mulher que tive muitas dificuldades no aleitamento materno e busquei muitas ajudas, e aí foi aí que eu resolvi estudar, né? E eu falo que o mundo conspira quando você quer alguma coisa. E eu acabei conhecendo o aleitamento, vindo para esse caminho. Hoje eu sou uma conselheira da amamentação pela OMS, Ministério da Saúde e Unicef, e consigo participar melhor dessa parte política do aleitamento, né? Então, também sou uma ativista nele e tive a oportunidade, então, de certificar, estar na equipe de certificação desse hospital, que é um selo internacional da Unicef, que fala sobre o Hospital Amigo da Criança, que são os passos do sucesso do aleitamento, né? Então, tenho aí 32 anos já. Estão bem gabaritados aqui sobre aleitamento materno, né? A gente vai entrar numa semana comemorativa, como é que ela chama e o que ela aborda? Isso. A Semana Mundial da Amamentação, a ideia dela é chamar mesmo a atenção, é um tema que a gente discute, ela é de 1 a 7 de agosto, e no Brasil a gente criou, através de um grande amigo aí do Mato Grosso, Braço Rodrigo, ele criou então o Agosto Dourado, que foi então adotado pelo Ministério da Saúde, onde a gente então não passa só uma semana, a gente passa um mês inteiro discutindo. A UABA é uma aliança, né, para a amamentação, e ela anualmente ela libera um tema, né, pesquisada e um tema de atualidade para a gente poder discutir. Tá? O tema desse ano é Priorizemos a Amamentação e criando redes de apoio sustentável. Né? Bom, meninas, então a importância de a gente falar também, né, aí do Agosto Dourado, para ver essa questão de discussão de envolvimento de políticas públicas, o que aborda o Agosto Dourado, qual que é a conscientização que ele traz para essa questão do aleitamento materno. Tá, vou falar um pouquinho, a Cláudia me complementa aí, que ela tem muitos anos nessa jornada, né, na luta. O Agosto Dourado, ele é um mês em que a gente vai falar mais sobre o assunto, vai chamar a atenção. Não que
tem que se restringir ao agosto, né? É um tema que a gente tem falado durante o ano inteiro, feito muitas ações, né? Buscado muitas ações, não só na rede municipal, mas até na particular, né? De ações para o sucesso do aleitamento no município em si. Então, no agosto, como a Cláudia falou, tem um tema que nós vamos abordar, que todos os serviços devem abordar, né? Com mais ênfase, chamando atenção mesmo para aquilo. Então, as instituições de saúde, ou não, até outras instituições, elas fazem decorações, palestras sobre o tema, né? Então, é como se fosse aquele alerta, aquele lembrete, né, Cláudia? A Cláudia pode falar um pouquinho mais também sobre essa Cada local, a gente percebe que ele tem ali a sua emergência. Então, por exemplo, eu vou aproveitar o Agosto Dourado para capacitar os meus profissionais. Então, eu tenho um gargalo aqui, eu pego esse mês, já que está todo mundo inteiro falando sobre amamentação, eu puxo ele para treinar. Eu posso pegar um teste na mãe trabalhadora. O meu maior problema são a criação das salas de apoio à amamentação. Então, já que está todo mundo falando sobre ele, eu vou lá sensibilizar o gestor, né? Para que ele então, também olhe para a mulher trabalhadora em relação às salas de apoio. E assim vai indo. Então, a gente vai criando ações a partir dessa divulgação, que ela é mundial. Ela é mundial. Super. A amamentação ela é algo bem esclarecido entre as mulheres ou tem diversos paradigmas, preconceitos que precisam ser quebrados? Bastante. Tem muita confusão. Eu acho que, eu sempre falo, né? Uma mulher bem informada, uma família bem informada, ela toma suas decisões extremamente conscientes, né? A falta de informação, mas você fala, poxa, Cláudia, tem Instagram, tem internet, tem mídia. O que acontece com o aleitamento, né? Ele não vem com uma informação só. Um determinado assunto, ele vem muitas informações daquele assunto. E aquilo fica extremamente confuso, né? Eu costumo falar, né? Como é que a fisiologia muda, né? Na amamentação não muda. Entendi. Então, eu tô lá, assisto um podcast, por exemplo, que não é bem assim a coisa. E isso confunde. Mas quais são as travas que as mulheres têm para não amamentar? Pouco leite. Eu entendi, eu falo que se você me deixar à vontade, eu vou falar se vê uma maluca falando, né, naqueles megafones no carrinho, sou eu, tá? Então, por exemplo, elas falam assim, meu leite não é suficiente para meu bebê, por isso que eu entrei com fome. Isso é uma fala muito comum. Em qualquer faixa etária, em qualquer escolaridade, em qualquer... Porque... Deixa eu só interromper ainda dentro do que você está falando. Essa dúvida, meu leite não é suficiente, vem da própria pessoa ou às vezes até tem um profissional que acaba orientando isso? Tudo. Eu tenho seu marketing, eu tenho uma indústria dizendo, olha aqui meu leite, o seu, entendeu? Esse aqui engorda, esse seu não. Eu tenho grosso, teu é fininho, né? E eu costumo brincar que eu tenho que chamar Deus por um fórum nessa hora, porque ele é a qualidade humana. É isso aí, verdade. Porque existe uma união perfeita, que é capacidade da barriga do bebê com o volume do leite produzido. Sim. Então é isso que acontece, né? Porque no início de vida é tão pouquinho. Porque o que cabe na barriga do bebê é uma ilha. Aquela história, por exemplo, né, da mamãe que está grávida ali, tá comendo um pouquinho a mais, eu tô comendo por 2, grávida, desculpa, né? Não cabe muito na barriga do bebê, então aquele pouquinho de leite é o suficiente. Que a gente não conta para elas, né? Não contemos para elas. E assim, a questão muitas vezes da família, da rede de apoio, né? Que é uma coisa que as semanas do Agosto Dourado, que vem trazendo, essa reflexão da rede de apoio para essa mãe, né? Às vezes ela quer amamentar, né? Sim. E ela, apesar de ter muita informação, por exemplo, eu tenho uma formação em saúde, eu trabalhei no hospital que eu ajudava as mulheres a amamentar, eu tive aula de... E assim, quando você tá com o seu bebê, ele começa a chorar e você gera uma confusão mesmo, né? Fora a parte hormonal da mulher que tá totalmente descompensada, desregulada. Então, é muita insegurança para uma mãe, né? Então, isso que a Cláudia falou é muito importante. Quando a mulher já sabe e tem muita propriedade, ela vai insistir naquilo, porque senão você desiste. Então, às vezes vem aquela
pessoa que é sua rede de apoio, às vezes a única rede de apoio, falar, seu leite é fraco, vamos lá. Nossa, aí complica mais ainda. Então, é assim, é como se fosse uma luta contra várias vertentes, né? Só aquela minha única rede de apoio que tá também, às vezes, desesperado ali por ver, que não sabe manejar. E a solução que ela tem, não, esse leite não está sustentando. É uma fala muito comum, até, assim, de pessoas mais informadas, assim, no sentido de que são estudadas, né? De como pessoas mais simples, que não tinham acesso, né, ao conhecimento. Então, essa rede de apoio é muito importante, porque essa própria rede de apoio solta essa frasezinha. E além dessa questão do leite individualizado, que fala, falta pouquinho, tem também alguma teoria da conspiração que cria um contra-amamentação que tem que ser combatida, ou não? Algo mais coletivo, assim, ó, não amamente por motivo X, ou não? Isso, graças a Deus, não temos. Nós temos, tem várias vertentes, né? O ser humano ele é muito criativo, né? Nossa, Então, tem sim. Então, várias. Eu posso pegar um foco, né? Por exemplo, eu acreditar que o filho foi feito em dois, então duas pessoas precisam me ajudar. Então, eu ponho o marido para arrumar. Então, eu falo para ele, você dá a mamadeira porque você precisa cuidar. E eu amamento no meu tempo. Então, eu também tenho um feminismo, um machismo aí, né? Mesmo que eu fale que é o melhor alimento, que é uma sobrecarga na mulher. Se você parar para pensar, ela gesta, ela pare e ela alimenta. Se eu não tiver essa rede de apoio com esse olhar e esse cuidado, é exaustivo. Então, você é privada de sono, você já está falando coisa, porque essa taxa hormonal, ela manda tudo crescer. Então, o bebê cresce. Quando a placenta sai, ela bruscamente cai. Então, é tipo uma TPI piorar. Então, Eu sei bem. ela fica bem ela chora, não sabe ver. Agora, imagina, privada de sono, o bebê chorando, alguém falando, mas o teu peito é grande, o teu peito é pequeno, você tem pouco, você tem... E o bebê chora de fome. Então, assim, muita coisa, né? Existe uma romantização da maternidade, mas tem esse lado aqui, ó. O lado da realidade aqui, ó. Sim. Eu falo que as pessoas não colocam uma vida Exato. É sempre o lado mais bonito, né? Da foto que vai aparecer, né? Mas vocês falando aí, passou de verdade o filme assim na minha cabeça. Eu vendo, por exemplo, a minha esposa que amamentou nossos 2 filhos, né? Lógico que a primeira filha foi muito mais complicado, porque o primeiro você não teve experiência. E ainda bem que na ocasião ela tinha uma boa médica ali, doutora, que estava acompanhando ela, que auxiliou, que deu muita paciência, falou para ela sobre o aleitamento e tudo mais. E ela também veio de uma família onde ela foi amamentada, os irmãos, então isso facilitou muito. Mas mesmo assim, se você não tiver, como vocês estão falando, dessa rede de apoio, eu me lembro do nosso segundo filho, que já foi uma gravidez um pouco mais complicada. Nosso segundo filho, quando foi ainda no hospital para amamentar, ele não pegou ali, né, logo de início. E quando você falou, parece que eu vi minha esposa ali já desesperada. Ai, meu Deus, e tal. Aí eu falei, calma, eu tava ali próximo dela, né? O enfermeiro que veio também acalmou, enfim. Passou-se alguns, no caso dele, acho que uns 2 dias para ele conseguir realmente pegar mesmo assim. E a partir dali que a gente vê que é um pouco mais sossegado. Mas imagina, né, essa mãe com toda essa questão hormonal, esse momento real acontecendo ali. Aí vem alguém e fala, o seu leite não é. Aí pronto. Aí pra mãe isso é né? Meu Deus, eu preciso então amamentar meu filho da forma correta. E aí, poxa, o alimento que de fato seria nutritivo para a criança acaba sendo substituído por um que não vai talvez fazer tanto benefício, né? E o bebezinho, ele é tão vulnerável, né? Assim, né? Você olha, você fala, meu Deus, eu sou totalmente responsável por esse ser. Se algo der errado, vai ser muito ruim, né? Então, eu acho que nós profissionais também temos que ter tanto olhar mais acolhedor possível para essas mães, né? E para essa rede de apoio, porque às vezes tem que acolher ali a sogra, a avó ou o pai que tá ali, né? Porque assim, de dar informação com muito cuidado, né? Com muito amor também, muita paciência, que nem você falou da pessoa. É uma pessoa que você nunca mais vai esquecer na vida, né? Então, assim, é um serzinho vulnerável, depende totalmente. Então, imagine a mãe pensando, se algo der errado, eu tenho que fazer de qualquer coisa para manter a vida dessa... É biológico, né? Mas, assim, como
a amamentação é biológica, a Cláudia falou da questão hoje da mídia, né, da concorrência, a gente concorre, né, e não só no aleitamento materno, com qualquer alimentação nossa hoje, né, então concorre ali o que é saudável, o que é natural, o que é bom, o que tá fácil, com algo que vai demandar um dinheiro, vai demandar outros cuidados que naquele momento não ser usado. Sim, sim. Tem uma outra situação que é muito perguntada, né? Questionada, que é a respeito do tempo em que se deve amamentar essa criança, né? Nos 3 primeiros meses, 6 primeiros, ou até os 10 primeiros anos. Né? Fica de pé. Né? Tem uns bebezinhos que fica de pé na mamãe. A mamãe não quer deixar. Aprendeu, gostou tanto que agora não quer deixar mais o bebê. Mas fala pra nós um pouquinho desse... Assim, ó, a gente tem vários aspectos do aleitamento. A gente tem o nutricional, a gente tem o de anticorpos, de defesa desse bebê, e a gente tem um lado emocional. Sim. Então, quando você está falando sobre aleitamento prolongado, a gente olha todos esses aspectos, né? Então, por exemplo, se você quer um sistema saudável e que as alergias não entrem, então já está comprovado que o leite materno até o 6º mês de vida evita as infecções, evita as questões das alergias, né? Aí, o prolongado, né, que vai entrar comidinha, e o complementar até o 2º ano de vida, porque ele finaliza o sistema imunológico, né? Aí, abrindo um parênteses, a turma do Covid, foi feita uma pesquisa. A turma que foi amamentado há mais de 2 anos não pegaram Covid. Então, você tem uma memória imunológica até na sua fase adulta, entende? Então, ele permeia até a sua fase adulta. E aí, no 2 ou mais, a gente percebe assim, a mãe, ela tem uma percepção daquele filhote que é mais dependente, ou aquele filhote que não é tão dependente assim. Sim. Né? Tanto que assim, o aleitamento às vezes finaliza com 1 ano e meio, e é uma criança que não teve infecção em nada, né? Ele dá tchau simplesmente, né? E ele finaliza. Mas tem aquele de 2, de 3, que aí a gente tem que olhar para esse meio e ver se está todo mundo bem. Sim. Por isso que aí a gente particulariza. Tem mulheres que amam e que não ligam e tá tudo bem. Se você for mais para a zona rural, você vai ver muito mais isso. A cidade cobra um pouco mais dela. Tem essa parte aí mais preconceituosa em relação a uma criança grande mamando, né? Malefício também tem. Nenhum, pelo contrário, né? Aquilo que eu falei pra vocês, a gente percebe quando o filhote está pronto. E aí ele dá tchau mesmo, né? E pode ser aos 4, pode ser aos 5. Olha aí, Até os 10 nunca vimos, né? Mas eu lembro E que... ela fala até hoje que ela entrou como no primeiro lugar numa faculdade famosa em São Paulo, porque ela amamentou até ela 12 anos. Olha aí, ó. 12 anos. Eu tenho foto dela bem de Ibirapuera. Nossa. Eu brinquei, né, também. Brincava, na verdade, com a minha esposa, que já havia passado, né, todo esse tempo e tal. E o lado dela já era mais o emocional. Tanto ela quanto minha filha também estavam ok. Até que um dia que eu falei assim pra ela, falou, ó, você vai chegar na rodoviária. E a minha filha vai estar de pé mamando você. Já pensou um negócio desse? Aí eu acho que ela, poxa, realmente, né? Acho que tá na hora de... Mas, né, se tá ok pra família, se tá ok pra todos, é um alimento que não vai trazer nenhum malefício, né, para a criança. Agora, uma coisa que você falou, Cláudia, um pouquinho lá atrás... Aquela mãe que, vamos dizer, teve uma rede de apoio bacana, entendeu, está consciente, quer, né, amamentar, enfim, mas aí tem, lógico, os compromissos, por exemplo, com o trabalho. E aí, de repente, ela tem que voltar um pouco antes. Eu não me lembro exatamente quais são os períodos que, por lei, é defendido. Você pode até falar um pouco melhor para nós. Mas aí essa mãe precisa voltar, ou às vezes, porque talvez ela é empresária, seja lá como for. Enfim, como lidar neste momento aí? O que, por exemplo, a empresa pode fazer para auxiliar? Então, aí a gente volta para o tema que é esse sistema de apoio. Então, o sistema de apoio para a mãe trabalhadora, né? As nossas leis trabalhistas é até o 4º mês. E eu acabei de dizer que nutritivamente até o 6º é importante. Então, eu deveria proteger esses 2 meses, né? Criando as salas de apoio à amamentação. Então, são espaços
criados na própria empresa, onde ela pode retirar o leite dela, ele armazena, ele aguenta 12 horas dentro de uma refrigeração e ele congelado aguenta 15 dias. Olha só. Então, por exemplo, uma mulher que tem esse conhecimento, que vai fazer a volta ao trabalho, que tem um espaço onde ela pode deixar o leite dela, é um apoio sustentável, né? E tem vários trabalhos que volta tranquila, que ela rende mais. Agora, uma mãe que deixou um bebê em casa, que não sabe tomar uma mamadeira, que está entrando com uma forma pela primeira vez, tem um sofrimento enorme psíquico dentro do trabalho e que as pessoas não entendem. Sim. Né? Acha pouca bobagem, ela falta. Então, o absenteísmo, né, que a gente vê da volta ao trabalho é causado pelo sofrimento psíquico dela. Não tem que deixar essa criança lá. Né? Quem está de fora e que não conhece ou não tem, enfim, essa proximidade, pensa, poxa, é só fazer uma mamadeira e deixar com a criança. Não entende, né, a questão psicológica, principalmente agora do que a gente está falando, nutritiva também, que é, né? O pessoal fala assim, ele foi pra creche, é uma fala muito comum, ele foi pra creche e ficou doente. Não, ele foi pra creche e não tinha um leite materno. Porque senão, a criança que toma leite materno, ela não fica doente na creche. Por isso que em Sorocaba nós temos a lei da creche. Que é receber o leite materno nas creches, nas unidades de creche aqui em Sorocaba. Mas ela é uma lei municipal, ela não é aparelho. Então, por exemplo, se eu atravessar a rua e for em São Votorantim, eu não tenho essa proteção. Aí em Sorocaba a gente tem. Sinceramente é um novo, né, pra nós. Não sei se o Bruno acha. Sabia, Bruno? Não. Porque a gente fala aqui no podcast, a gente faz entrevistas, né, mas a gente aprende muito também aqui no podcast. Fala um pouquinho pra nós dessa lei daqui nossa, aqui, municipal, a Michelle, fica à vontade. Posso falar? Não, se deixar, então, também uma ação do comitê. Né, o Comitê de Aleitamento identificou essa lacuna e aí junto com a CEDU, né, que é a Secretaria da Educação, veio o Covid. Então na época do Covid você tinha que ter aulas para esses professores, lactaristas. Então a gente criou esse tempo para a gente sensibilizá-los. E aí foram mais de 600 pessoas sensibilizadas, mais de 160 horas, né? Eu conversei bastante com a turma, e interessante o pensamento delas, essa criança vai ficar apegada à mãe, a gente não vai conseguir dar nada, porque ela vai estar chorando, e não aconteceu, né? Pelo contrário, quando uma criança é segura, ela é muito mais tranquila, ela é livre, muito menos dependente, né? E eu conversava bastante com elas, mas aí a chupeta, porque vem casado, né? Uma madeira chupeta fala que é um casamento que não tem divórcio, né? Eles vêm juntinhos, né? E aí eles junto lá, eu sempre falei, teve uma situação que foi real. Não sei se vocês vão lembrar da enchente que teve em Santa Catarina em 2017. E pegou a ilha inteira, né? E o meu amigo era do Gara. E ele fez acudia lá, é um enfermeiro, mas ele fazia o GAR. E foram separadas as famílias porque era onde você conseguia resgatar. Então tinha criança para cá, mãe para lá, pai para lá. Os que tinham chupeta, ele filmou, não era atendido, porque não estavam gritando. Aquele que não tinha, que estava colocando a boca no mundo, todo mundo, pelo amor de Deus, nós queremos a mãe dessa criança. Agora aquele, com aquele olhar perdido, sozinho, com a chupeta ali. Eu falo, gente, a Meg dá simples não fala. Olha só. Não tem exemplo maior de sofrimento emocional do que esse, né? Ele é um cala-boca. Então você não entende o que aquela criança quer. Né? Ela pode substituir uma ausência, uma angústia da separação, um medo, uma dor, uma fome, enfim, né? Então, isso para mim fica muito claro. Então, quando eu contei isso para a turma lá, a turma, nossa, a gente, então não vou pedir chupeta para a turma, deixa eu chorar, Cláudia. Falei, entenda o que essa criança está pedindo, o que ela quer, né? Tenta olhar para ela um pouco, né? E aí foi desmistificando essa questão. E a partir daí, então, a gente conseguiu colocar o leite materno no copinho, sem os bicos, com as mães até podendo ir e amamentar lá. Olha só, legal. Dessa forma. Motivo de orgulho, sem sombra de dúvida. Você que está nos acompanhando,
Eu duvido que você sabia dessa informação aí, ó, tá vendo? Principalmente as mamães aí, né, que têm os seus bebês que ficam sabendo dessas informações. Agora você que está acompanhando o nosso podcast pode ficar por dentro de tudo. Por isso, não é, Bruno? Tem que se inscrever no canal, dar o seu joinha aí e compartilhar, gente. Muito bacana essas informações aqui. Eu tô amando ouvir, saber, aprender, né? Porque é o nosso objetivo aqui, né, Bruno, como Secretaria de Comunicação, é levar o máximo de informação para você que está aí do outro lado. Tá certo? Bom, voltando aqui então, eu queria fazer uma pergunta, talvez a pergunta seja um pouquinho polêmica. Nos dias atuais, né? Você falou, por exemplo, da questão da chupeta que acaba sendo meio que aquele cala-boca, né? Hoje nós podemos entender, fugindo um pouquinho só, mas talvez não muito, a gente pode entender que o celular hoje tem sido esse, fica quietinho aí, e a mãe que, poxa, era tudo que aquela criança realmente precisa para se desenvolver, para imunologicamente, né, emocionalmente, de repente, esse celular tem sido essa chupeta moderna, vamos assim dizer? Sim, a gente acompanhando o desenvolvimento da criança, hoje, né, os profissionais que fazem esse acompanhamento já trazem essa questão para as famílias. Então, é até um problema de saúde, né? A gente não tinha um problema, né? A gente arrumou para nós, né? A gente arrumou. Então, assim, até falo chupeta eletrônica, né? Então, assim, hoje a gente vê os pediatras, equipe multiprofissional, já orientam as mães, né? A parte de neurociência já identifica os reflexos que bom, né? disso, né? Eu não sou neurocientista para a gente entrar em tantos detalhes aqui, mas a gente sabe que tem impacto, sim, tanto assim, fisicamente, do que entra pela retina mesmo da criança, né? Essa falta de contato com coisas que a gente precisa ter. Uma criança, quando ela começa a engatinhar e tudo mais, ela precisa desse contato, né? Para ela criar imunidade, ela precisa pegar nas coisas, nas pessoas, ela precisa sentir. E fica restrito a uma tela, né? Então, assim, hoje eu vejo que os pediatras, eles têm abordado isso, né? A gente teve recentemente uma capacitação para médicos e enfermeiros aqui, com a doutora Soraya, que é uma pediatra nossa aqui da rede e do GPASSE, e tá lá no teminha dela. Pessoal, excesso de tela, né? Então, é uma coisa que hoje é um problema de saúde, né? Que a gente vai colher os frutos. Eu tô vendo, a gente tem percebido que nem é a longo prazo. A curto prazo a gente tem colhido esses frutos que não Mas assim, a outra parte boa é que o que você falou aí, que os profissionais estão se atualizando, né? Pelo menos perceberam isso a tempo já para poder ensinar os pais. Porque, vamos aqui, né? Questão do dia a dia, da correria, dos hormônios também, das mulheres, enfim, os maridos ali estressados com o dia a dia. Chega ali, a criança tá chorando e tal, não soube interpretar o que a criança tá precisando, pedindo naquele momento. Toma aqui o celular e fica quietinho. E de repente, vai ficar quietinha. Mas vamos dizer, aquela necessidade dela não vai ser suprida, né? Uma coisa que o Bruno falou aqui sobre essa questão do tato, né? A criança ter esse toque, sentir as texturas. Eu me lembrei de o meu filho quando estava com 1 ano e pouco, ele ainda não tinha ido para o sítio da casa dos avós maternos, né? Que nós fomos e choveu de tarde, enfim, e formou aquelas poças, né, de lama. Aí eu falei, amor, vou levar o nosso filho para brincar um pouco na piscina ali. Gente, eu coloquei ele naquela poça ali de água ali, lama, né, que fez o barro. Ele parecia que tava no maior parque de diversões da vida dele, batia. Até hoje eu tenho uma foto que eu ergui ele, assim, o Simba, né? Todo assim de barra e tal. Desespero da mãe. Exato. A mãe virando Deus. Mas enfim, depois disso, ele ama. Quando ele vai pro sítio, ele ama pisar descalço, por exemplo, com terra e tal. Isso é essencial, né, para o desenvolvimento da criança, né? O contato com a natureza é muito saudável, né? Eu vejo, assim, que na nossa biomedicina, vamos dizer assim, a gente está tendo que abrir o olhar para as outras medicinas, inclusive se o médico receitar para vocês contato com a natureza, está totalmente aceitável, né? E tem liberação de hormônios, do bem-estar, né? Esse contato é muito importante. Se a gente estimular desde criança,
com certeza a gente está garantindo uma forma de saúde para essa criança. Eu só queria pegar o meu ali, porque eu sou uma conciliadora. Então, eu preciso mediar isso, né? Às vezes, todo mundo tem essa consciência, todo mundo sabe sobre isso. E até o sofrimento dos pais que não conseguem uma outra saída, né? Por exemplo, ela está sozinha, ela está dirigindo, então ela tem que ter atenção ao trânsito e essa criança está chorando aqui atrás. Então, às vezes, tem que pegar essa família com o uso da tela e sentar e observar. Para que a gente possa também dar direções ou sugestões ou ações que possam efetivamente ser boa para aquela família. Porque assim, eu não acho que a gente faça alguma coisa para o filho da gente que, ou por falta de conhecimento, por exemplo, às vezes vou conversar com uma mãe, eu falo para ela, você entende o que é essa chupeta para esse bebê, por exemplo? Ela fala, é para ele se acalmar. Aí eu falo, um bebê calmo, dormindo, estaria com essa chupeta? Não. Falei, então se esse bebê chora e não quer dizer algo pra você? E aí ela fala, acho que sim. Pode ser, porque eu já peguei muitas cenas assim de, infelizmente, um estrangulamento do intestino, que é uma dor insuportável, com uma chupeta que ele falou, deve ser assim, ele vive nesse lugar. E isso foi camuflado durante dias, quando essa criança realmente desmaiou por dor, que chegou a um pronto-socorro, que foi identificado, tinha a história da chupeta antes. Olha só. Então eu falo assim, mas essa família não sabe. O choro foi do pai, foi da mãe, foi da avó, falou para dar chupeta. Então foi um sofrimento ali para aquela família, porque quando eu vendo, eu não escrevo isso. Então, aí foi uma rede internacional que defende esses direitos, né? E nós temos um código que a empresa deve colocar. Eles pagam a multa. Sim. Né? Nós estamos aí em monitoramento e a gente percebe que não tem. Quando eu compro, o máximo que ela tem é sobre dentição. Dentição, eu falo, é futuro. É futuro. Futuro eu penso. Sim. No aqui e agora, o que essa chupeta faz não está escrito. Então eu não posso culpar um pai, uma mãe, uma tela, de que eu tenha tanto conhecimento assim. Sim. Então, quando a gente vai colocar, eu sempre falo, tá, você traz o problema, mas traga a solução. Traga o problema, mas traga a solução. Né? Porque senão a gente fica um buraco enorme. E você falando isso, de fato, é meio que automático. Parece que faz parte mesmo, né, da criança, do crescimento da criança, ter ali uma chupeta no meio, né? Uma madeira e chupeta. São adolescentes. No caso da minha filha, ela chegou a usar por um período, né? Pouco tempo. Meu filho nem chegou a usar. Mas não foi porque nós tínhamos a consciência, por exemplo, essa consciência que você está falando, galera. Foi algo assim para nós, eu não lembro se a gente chegou a tentar colocar ou não. Eu acho que ele não vai precisar disso, enfim. Não lembro exatamente qual motivo, eu sei que ele não. Porém, a mamadeira com o achocolatado, é isso aí, ele aprendeu com o papai, não vou falar nada. A gente achou interessante essa questão da parte emocional, né? E você também abordou agora aqui, eu percebo que ela é mediadora mesmo, porque a hora que você tava falando da Lana, ela já se preocupou com a sobrecarga da mãe, de ter que limpar tudo depois, assim, falou com a mãe. Porque ele não foi pro banho pro chuveiro pra dar banho dele. Normalmente tem uma rapaziada que sobrecarrega a companheira, né? Mas essa parte emocional, né? Você falou que a chupeta, ela acaba oprimindo, né? Vamos dizer assim, ela não traz a expressão real do que a criança está sentindo, porque ela tá ali com a chupeta e aí a se entender, né? O que essa borrachinha faz, né? Torna tão prazeroso e acaba omitindo até um problema emocional. Mas a privação da amamentação, eu queria saber, quais são os malefícios que ele traz? Que essa privação, ela traz a médio e longo prazo, ela traz também uma consequência emocional, de ansiedade, A OMS chama isso de redução de danos. Então você tem que olhar para esse todo, né? Não confundir maternagem com amamentação. Essa mulher não vai deixar de ser mais mãe ou menos mãe porque ela não amamentou. Então, esse ponto não dá para confundir. Em termos de desenvolvimento, né, do oral, sim, ela me traz bastante prejuízo, né? Porque o respirador bucal, ele é uma criança agitada, ele é uma criança que não consegue aprender, porque o ar foi feito para entrar dentro do nariz, não da boca.
Quando tem um objeto duro, o ar já começa a entrar. Então ele agride o ouvido, garganta e pulmão. Mais tarde ela diminui a capacidade pulmonar enrolando o ombro. Então eu tenho uma sobrecarga esquelética. O pé chato, uma alteração aqui. Então, vários fatores, né? Interligados ao uso dos bicos, ao malefício dos bicos. Por fonoaudióloga, eu posso falar isso com propriedade, né? Mas, tirando isso, o que a gente faz? A gente inicia uma alimentação mais rica em mastigação, então eu troco uma função, né? Se eu colocar chupeta, porque tem um valor emocional para essa criança, por exemplo, o sono da criança, ela não sai de um alerta para um sono profundo. Ela passa em estágios. A chupeta, a gente faz isso. Ó. Ah, tá. Entendeu? Então é muito complicado. E eu tenho um filme que fala Viciados em Chupetas. Então a criança está dormindo, você tira ele fica em alerta. Chora. Você põe, você tira ele fica em alerta. Chora. Entendeu? Se tivesse um remédio naquela chupeta, um sonífero. Agora você imagina, eu tenho mais 3 filhos, aí eu tenho um caso, eu tenho meu marido, eu trabalho, meu filho chorando, eu sei que é sono, mas eu tenho que arrumar a casa, eu ponho a chupeta ali, eu consigo me organizar. Entendeu? Por isso que assim, a gente tem que sempre ver por que ela entrou, como ela entrou. Por exemplo, eu tô com um bebê novo e a maior. Eu sempre falo para as mães, não é hora de tirar, pelo amor de Deus, agora não. Já que deu, aguenta. Sim. Né? Porque a gente é muito engraçado como pai e mãe. A gente põe, depois a gente fala, não quero mais. 5, 6 anos fala, chega. Aí você vê balão amarrado, a chupeta indo embora, aquela criança com uma cara de tipo, como assim? Mesmo tirar de mim, Né? Aí tem conquista, tem chantagem, tem não sei o quê, né? Aí a gente começa, fica meio maluco, né? E eu tenho falas até de gente mais adulta que conta, que lembra quando a mãe jogou a chupeta fora. Nossa, que aquilo foi marcado, né? Então, assim, já que deu, vamos aprender a tirar também, Sim. né? Pode ser as suctivas, né? Eu faço normalmente que a criança entregue, tá? Eu não quero mais. Né? Eu brinco, a chupeta não sai pra passear, a chupeta não assiste televisão, às vezes ela fica numa caixinha, aí tem você que fala assim, ai, estou com saudade. E aí, até que ele fala, não quero mais, né? Porque se a criança é decidida a falar, não quero mais, eu trouxe ela para a idade dela. Sim. Né? Você fala para a criança assim, quem faz usa fralda, né? Ele tem 5 anos, ele fala, não dá para me tirar essa chupeta, faz parte desse estado emocional. Sim. Aí eu cresço essa criança até 5 anos, ele fala assim, não chupo, não sou grande. Exatamente. Então, é uma forma, né? Porque assim, precisa entender, mas que ela tem malefícios, tem. Tem malefícios, sim. É isso aí, você que está nos acompanhando, tenho certeza que você que chegou até aqui já aprendeu muito com a gente aqui, falando sobre aleitamento materno, falando também sobre uso da chupeta, das mamadeiras, enfim, benefícios e malefícios disso. Tenho certeza que tem sido muito bom para você, então, por favor, compartilha, se inscreve aí no nosso canal, isso vai ajudar demais a gente a alcançar mais pessoas aí. Estamos chegando ao final do nosso programa, muito bacana ter recebido as meninas aqui, então, por favor, Bruno, para passar para você. Primeiro, a gente gostaria de agradecer pela participação, e óbvio que é um tema que vai longe, a gente precisaria de muito mais horas, muito mais programas, mas algo que de repente a gente não abordou, a gente acabou não tratando, que vocês acham importante colocar, né? E se tiver algum recado para as mães, para as pessoas, ali fiquem à vontade para poder falar. Eu nunca sei qual é a ordem, se eu começo de baixo para cima ou de cima para baixo. Mas as políticas públicas, elas são importantes. Então a gente tem políticas de defesa, de proteção ao aleitamento materno, que está dentro, tá? Desde o Hospital Amigo da Criança, ao banco de leite, as salas de apoio à amamentação, ao apoio a creches, a sociedade como um todo, né? Porque ele também tem prejuízo para a sociedade. Então, ela realmente é uma rede. E a proposta dessa Secretaria de Saúde é que a gente possa, então, fazer esse trabalho em rede, né? Através do comitê. Então, tem aqui, por isso que é rede de apoio, vai da mãe para marido, para casa, para a sociedade, e ela sobe nas políticas públicas, é isso. Perfeito.
Queria agradecer a oportunidade, né? Agradecer a Cláudia, agradecer pelo convite. E eu gostaria, assim, o meu recado, né, para todo mundo que acessar esse conteúdo busquem conhecer. Se vocês são profissionais de saúde, busquem informações reais, informações realmente com base na ciência, né? E busquem acolher a rede de apoio das mães. Então, meu recado são para os profissionais de saúde, né? Porque eu também sou uma profissional de saúde para profissional. Busquem conhecimento, independente se eu gosto ou não do aleitamento materno, né? Vamos olhar para essa rede de apoio, vamos olhar para esse binômio que é a mãe e o bebê. E se identificar ali como ser humano, né? A gente está aqui para promover saúde. Perfeito. Isso aí, muito bom. Isso aí, Bruninho. Obrigado demais por mais um episódio juntos aqui. Prazer enorme ter recebido vocês aqui, a Michelle, a Cláudia e o seu carinho, o carinho da sua audiência que faz toda a diferença. Afinal de contas, esse podcast existe por causa de você, senão não faria sentido, né, Bruno? Então, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você de Sorocaba, você da região metropolitana. E claro, não se esquece, hein? Se inscreve no nosso canal, dá o joinha e compartilha, que isso ajuda demais a gente levar o conteúdo cada vez mais longe. Esse foi, então, mais um episódio do Sorocaba em Pauta Podcast. Permitido Deus, nos vemos na próxima semana. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.